O que é um pontinho amarelo lutando Kung Fu? É o Jean-Claude Van Damme. Essa piada foi muito ruim, cara. A piada foi muito ruim, né? Mas serviu pra falar que Jean-Claude Van Damme... A piada foi muito ruim, né? Mas serviu pra falar que Jean-Claude Van Damme está de volta com O Último Mercenário. Mas será que o novo filme de Van Damme é realmente ruim, como a piada que a gente trouxe no início desse vídeo? Será que vale a pena assistir? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega pra falar de um filme top 1 da Netflix na semana passada, O Último Mercenário. E se você não quer mais piadinhas infames com trocadilhos do nome do Jean-Claude Van Damme, já deixa logo o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente traz dicas tops de filmes e séries pra você colocar na sua lista. Mas vamos lá falar de O Último Mercenário, vamos lá falar de sinopse. Em O Último Mercenário, um ex-agente do serviço secreto precisa retornar à França quando o seu filho, distante, um filho que ele não conhece, é falsamente acusado de tráfico de armas e tráfico de drogas. E tudo isso acontece após um erro ser cometido por um burocrata. E agora, o nosso ex-agente vai tentar fazer de tudo para proteger o seu filho em várias aventuras muito top, inclusive com um time, com uma equipe que ele monta que é bem diferenciada. Um filme com um enredo bem simples, mas que tem toda uma característica dos filmes dos mercenários e também dos filmes de Jean-Claude Van Damme, que tem muita luta e nesse filme especificamente um pouquinho de uma comédia sarcástica que Jean-Claude Van Damme passou a adquirir esse meio de atuação dele após uma certa idade que ele passou a atingir. Inclusive, em uma das passagens dentro desse filme, uma das referências que o próprio Van Damme faz em relação a ele mesmo, o coloca realmente nesse sarcasmo, com uma piadinha dele falando dele mesmo, em que ele é muito mais perigoso quando está desarmado. Ou seja, a luta é o forte dele e é o que sempre foi utilizado para que ele fizesse o grande sucesso nos filmes e nos cinemas antigamente. Mas vamos lá falar um pouco mais do enredo de O Último Mercenário. Por quê? É um filme que possui uma história bem simples, como a gente estava falando, possui um enredo, uma trama bastante previsível. Inclusive, os textos de O Último Mercenário possuem uma pobreza muito grande, porque muito do foco está em cima do próprio Van Damme, das lutas que ele sempre levou nos filmes dele, ou seja, nas brigas, muito mais do que na própria história em si. E isso acaba prendendo muito mais os fãs de Van Damme do que os fãs de um bom filme, de uma boa leitura em relação a um enredo bem definido. Agora, algo não pode ser negado. Nesse filme em específico, possui umas piadas que são bem sarcásticas, uma comédia bem satirizada, que traz o próprio Van Damme trazendo esse estilo de gênero pra gente. E que é bem diferenciado em relação aos filmes dele. Mas que trouxe bastante divertimento para esse filme. Algumas piadas não tão engraçadas como deveriam ser, mas com piadas que dão um bom divertimento pra gente. Nada que atrapalhe o andamento em relação a essa comédia em si. Mas falando também dessa evolução do Jean-Claude Van Damme dentro dessa parte comediante dele, a gente não fala só... O filme não é somente esse foco em cima do Jean-Claude Van Damme. A gente tem alguns outros atores, como é o caso de Samir Decassa, que faz o filho do Jean-Claude Van Damme dentro do filme, o Art,
que consegue trazer também uma comédia bem satirizada, estereotipado a todo momento, com partes muito engraçadas. Ou seja, tanto o Brumaire, o Jean-Claude Van Damme, como o Archie, eles tomam a cena a todo momento. Os demais atores, somente coadjuvantes. Nada que engrandeça muito essa obra. Agora, falando um pouco dessa produção do filme O Último Mercenário, a gente precisa falar somente de um ponto. É só um ponto que tem que ficar bem claro em relação a essa produção, que é todo o balé, que é extremamente muito bem coreografado, que sempre foi prática dos filmes de Van Damme. Então nada que mude aquilo tudo que a gente está acostumado em relação a um Kung Fu bem apresentado, as lutas muito bem coreografadas, e que fazem realmente, mesmo depois dos 60 anos de auge, né, de idade do Van Damme, fazem com que ainda sejam muito bem realizadas essas cenas de luta. E são por todos esses pontos que O Último Mercenário recebe uma avaliação 3 estrelas. Sim, um filme que é um bom entretenimento, um bom divertimento para você, mas que possui uma história bem fraca e um texto realmente que vai deixar bastante a desejar. Mas que não é por conta disso que você não vai ter o grande saudosismo que Jean-Claude Van Damme traz pra gente em relação às lutas, às cenas de ação que ele já costuma trazer pra gente. Então, é um filme que vale a pena estar na sua lista e que vale a pena ter esse bom entretenimento, esse bom divertimento. E você? O que achou do Último Mercenário? Já assistiu? Não assistiu? Escreve aqui nos comentários quais são as suas percepções e o que você acha de Jean-Claude Van Damme voltar com esse filme depois dos 60 anos. Muita gente acha que ele já deveria estar aposentado. Mas você acha isso? Escreve aqui nos comentários. Vamos trocar bastante figurinha para trazer quais são as suas percepções, para a gente poder brincar bastante aqui e engrandecer cada vez mais o nosso conteúdo. Não esquece de deixar o seu like, senão eu vou mandar mais piadinhas em relação ao Van Damme. E se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda quarta, sexta e domingo a gente traz um conteúdo top com dicas de filmes e séries para você. E uma delas pode ser esse filme aqui, ó, esse vídeo aqui. Vai lá assistir, pode ser uma dica top que você tá perdendo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!